nós estamos na aula 16, dentro aí da nossa playlist, mas já é parte não sei qual. Acho que é parte 3. E nós iniciamos a sessão que trata da última semana do ministério terreno de Jesus. Só para você relembrar, antes da gente orar e ir para o texto propriamente, o Evangelho de João ele é escrito de uma maneira completamente diferente do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos sinópticos ou sinóticos, justamente porque eles são semelhantes. Mateus, Marcos e Lucas, eles seguem o mesmo padrãozão, o mesmo esboço. Já o Evangelho de João é completamente diferente. Ele vai tratar nos primeiros capítulos de uma visão geral para apresentar quem Jesus é, focando em alguns sinais que ele vai distribuir durante todo o Evangelho. Mas chega na metade do Evangelho, ele para de tratar das questões do ministério terreno de Jesus e vai tratar somente da última semana do ministério terreno de Jesus. Que é para focar justamente aquilo que aconteceu, os últimos acontecimentos naquela última semana, onde Jesus vai para Jerusalém se preparar para o cumprimento da Páscoa, de pães asmos, de primícias, a sua ressurreição. Então, é esse contexto, tá bom? Então, vamos lá. Antes de iniciarmos com a leitura propriamente, vamos orar mais uma vez. Eu convido você a levar seu pensamento a Deus. Oremos. Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, agradecidos pelo privilégio de poder reservar um tempo da nossa semana para estudarmos a Tua Palavra com liberdade, ó Deus, para perguntarmos e tirarmos dúvidas e assim, ó Deus, aprimorar o nosso conhecimento que o Senhor mesmo tem nos dado a respeito da Tua revelação. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, nesse tempo aqui que estaremos estudando, e que todas as questões relacionadas ao Evangelho de João que vamos tratar hoje possa de fato nos conduzir a amá-lo mais e mais e a servi-lo e adorá-lo mais e mais. Fique conosco, nos abençoe, é o que nós oramos em nome de Jesus Cristo, a verdadeira luz que veio ao mundo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Amém, queridos? Então, lembrando aí, né, o objetivo do Evangelho de João, que é o que está registrado no próprio Evangelho, lá no capítulo 20, verso 31, que diz que os sinais que João aqui separou foram registrados para que os leitores creiam que Jesus é o Cristo aqui é o título, né? O termo Cristo é o termo grego para a palavra Messias ou ungido do hebraico, então que é um título, que é o Salvador, que é o Redentor. Então, para que creiamos que Jesus é esse o Cristo, e ao mesmo tempo apontando para ele como o próprio Deus, o Filho de Deus. A expressão Filho de Deus, nós já estudamos isso em João, aponta para o fato de que Jesus é o próprio Deus. Tanto que quando Jesus fala aos judeus que ele é o Filho de Deus, os judeus ficam tiririca da vida, querendo prender e matar Jesus, porque ao fato dele dizer que ele é o Filho de Deus, ele se igualava ao próprio Deus. O próprio Evangelho de João vai usar esses termos. E uma vez crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, nós tenhamos vida eterna no seu santo nome. Esse é o objetivo. Nós estamos aqui no capítulo 12 agora, né, que é justamente o momento em que o evangelista João, o apóstolo João, começa a tratar da última semana do ministério terreno de Jesus. Nós já vimos muita coisa aqui em João, né? Sempre apontando para o fato de apresentar e responder quem Jesus é, falando das questões do prólogo, né? Do início do capítulo 1, de Jesus como o Logos, né? Como o Verbo, como a palavra encarnada, como o princípio, né? O arquê, que eram questões extremamente discutidas pelos gregos, né, pelos filósofos, até mesmo nas escolas pré-socráticas, sobre o início da vida, sobre o arquê, o princípio,
E João já traz essa revelação dizendo, ó, meu amigo, um fala que é a água, outro fala que é o ar, outro fala que é o átomo, e a verdade é uma só. O arquê, o princípio é o verbo, que é Jesus Cristo, o Deus encarnado. Então, apesar de ser um evangelho extremamente simples, né, para apresentar quem Jesus é, ele traz a profundidade que um filósofo é impactado por ele, e até uma pessoa simples, né, com pouca leitura, ao ouvir do evangelho, também é impactado por ele. Através de vários testemunhos, Jesus é apresentado como o verdadeiro Deus, testemunhos de pessoas de várias classes sociais, e através de alguns sinais, né, de alguns milagres, que o Evangelho de João vai chamar de sinais. Então, para a gente relembrar aí, então, como nós já vimos, o Evangelho de João ele tem como foco apresentar quem é Jesus a todas as classes de pessoas. E por que todas as classes? Porque os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas têm um direcionamento mais específico para um destinatário. João já escreve para o mundo inteiro, escreve para todas as pessoas, né? O seu objetivo, então, é provar que Jesus é o próprio Deus e fonte de salvação, levando o leitor a crer em Jesus como Deus e a única fonte de salvação, e uma vez crendo nele, tenham a vida eterna. Lá no primeiro capítulo, nós já vimos que o Evangelho registra sobre a divindade de Jesus, dizendo que ele é, né, Deus, falando da sua eternidade, que ele está desde o princípio, que ele quem criou todas as coisas, falando da sua autoridade como um Deus encarnado. Vai trazer, como eu disse, os testemunhos de várias pessoas que são apresentados, tais testemunhos são apresentados aqui para reforçar a divindade de Jesus. Depois ele vai apresentar uma sequência que prova que Jesus é o próprio Deus encarnado através dos milagres que ele separa no seu evangelho. Nós já estudamos alguns deles e estamos, conforme caminhamos nos capítulos, reforçando, onde demonstra Jesus como o Deus poderoso, supremo, onipresente, mesmo sendo encarnado, que cura a distância, porque ele e o Pai são um. Então fala dessa unicidade da Trindade. É um evangelho que deixa claro que Jesus não perdeu em absoluto nenhum por cento que seja de todos os atributos divinos. Um erro que infelizmente a gente tem carregado por gerações, né? Onde até dentro do contexto de teologia reformada você encontra teólogos dizendo que a encarnação de Jesus, ou o processo de humilhação de Jesus, ao abrir mão da sua glória, como Paulo vai dizer, né, se humilhando e tomando a forma de homem, alguns teólogos vão dizer que Jesus perdeu algumas características dos seus atributos divinos. Por isso ele já não sabia todas as coisas, quando ele diz, isso só o Pai sabe o dia e a hora, mas desprezam a cultura judaica e erram, dizendo que na humilhação de Cristo ele perde algum percentual dos atributos divinos. Isso não pode acontecer, porque se Jesus perdeu qualquer coisa da essência divina, ele deixou de ser 100% Deus. E se ele deixou de ser 100% Deus, ele já não serve, ele já não presta para ser o nosso Salvador. Para ser o nosso Salvador, ele tem que ser 100% Deus e 100% homem. E o Evangelho de João é o Evangelho que exalta essa manutenção de todos os atributos divinos em Jesus Cristo. E ele deixa isso muito claro, principalmente quando ele trata da unicidade, né? Dele e o Pai sendo um, e que, portanto, sendo um, o Pai, inclusive, como Paulo depois vai dizer, estava em Cristo, na cruz, se reconciliando com o mundo, e, portanto, Deus não desamparou Jesus na cruz, como também alguns teólogos têm falado. Então, o Evangelho de João é importante para quebrar essas falsas interpretações que desprezam as expressões emblemáticas, idiomáticas que Jesus usa, que faz sentido na tradição judaica e que para a tradição ocidental parece de fato apontar para que Jesus não sabia do que ele estava falando, mas que na verdade só reforça o fato de que ele e o Pai são um e que Jesus nunca perdeu nenhum atributo divino. João vai bater o martelo nesse sentido, né?
uma expressão final já do Evangelho de João que trata disso, é que quando Pedro está conversando com Jesus e Jesus está questionando Pedro se ele o ama e por 3 vezes o faz, Pedro então se rende e fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, né? E alguns vão dizer: não, mas é porque Jesus já estava ressuscitado, é por isso que ele sabe todas as coisas. Não, desde o começo do Evangelho de João é dito que ele conhece o coração das pessoas, o que passa na mente das pessoas, o que está acontecendo nos outros lugares, ao ponto de curar, né, o filho do oficial à distância, e de saber o que estava na cabeça das pessoas, em conhecer o que estava no coração dos seus opositores, daqueles que estavam acusando a mulher adúltera. Ou seja, a onisciência de Jesus é reforçada, a onipotência dele com todos os sinais, e a própria onipresença, apesar da encarnação, porque ele e o Pai são um. Então, mesmo que ele esteja limitado pela sua encarnação, a sua unicidade com o Pai lhe dava conhecimento e, ao mesmo tempo, permitia estar presente em todos os lugares. Relembrado isso, irmãos, então agora no capítulo 12, né, nós temos agora do capítulo 12 até o final do capítulo 19, o registro aí da última semana do ministério terreno de Jesus. É assim que começa o texto, né? Dá uma olhadinha, você que abriu a Bíblia comigo aí, em João capítulo 12, ele vai dizer assim: 6 dias antes do quê? Da Páscoa. Então, uma semaninha aí antes da Páscoa, é o que ele começa a registrar a partir do capítulo 12. Então, do capítulo 12 ao 19, ele vai tratar dessa última semana, um pouquinho mais depois, né, por conta dos 3 dias no seio da terra, da ressurreição, e aí depois ele menciona as manifestações de Jesus já ressuscitado. Nós sabemos que Lucas vai apontar isso por mais 40 dias que acontece, mas o foco é que em João, do capítulo 12 ao 19, ele vai focar os acontecimentos dessa última semana, né, derradeira do ministério terreno de Jesus, que culmina a sua paixão, o seu sofrimento, a crucificação, a sua morte, a sua a sepultura, né, e a ressurreição de Jesus. Então, veja que João vai fazer a questão de fazer aqui tudo datado, né, explicado, reforçado com detalhes, para deixar claro que tudo de fato tinha um propósito e que Jesus, como sendo o próprio Deus onisciente, né, um atributo específico de Deus, sabia de cada detalhe, né? Então, é assim que o Evangelho de João vai apresentar aí o registro dessa última semana. O apóstolo João, então, com simplicidade, porém com profundidade, mostra que Jesus, de fato, é o Messias, o prometido, o Salvador de todo aquele que, de fato, nele crê. Vamos ver, então, alguns detalhes aí, relembrando, né? Uma vez que nós já fizemos a introdução aqui dessa aula. Então, lá no final do capítulo 11, nós temos uma transição. Vamos ver o que é dito aí no verso 55. Estava próximo o quê? A Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para fazer o quê? Para se preparar, para se purificar, né? Então, a ideia é que ele estava próxima à Páscoa. Isso data o período, nós sabemos que período é esse, né? Porque o calendário judaico, como o lunisolar, vai mostrar que a Páscoa era sempre no primeiro mês do ano, que para nós aqui vai ser justamente na época do primeiro semestre, né? Então, que é quando nós celebramos o domingo das primícias, que aqui para nós é chamado de domingo de Páscoa. Erroneamente, mas é chamado de domingo de Páscoa, né? Então, isso varia. Por que a Páscoa sempre muda no nosso calendário? Porque no nosso calendário é um calendário solar,
E então a data dele não muda. E a Páscoa, como é determinada pelo calendário judaico, que é um calendário lunisolar, ele segue tanto as estações do ano, pela perspectiva do Sol, mas também o período das luas. Então, o ano tem uma variação em relação ao nosso calendário. Então, como que começa o calendário judaico? Equinócio, no caso lá é o hemisfério norte, né? O equinócio é aquele tempo do ano em que as horas do dia é equivalente, por isso equinócio, as horas do dia é equivalente às horas da noite. Você já percebeu isso também no seu dia a dia, que no verão as horas do dia são maiores do que as horas da noite. Tanto é que algum tempo atrás nós tínhamos inclusive o horário de verão, porque 5 horas da manhã já estava clareando e era 7 horas da noite e ainda estava claro, lembra? Então o governo estabeleceu esse horário de verão para aproveitar o sol e diminuir a questão da energia. Então, no período do verão, os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Mas tem um período, que é o que indica o inverno e a primavera, em que há um período que é chamado de equinócio, e no caso da primavera de um modo especial, no hemisfério norte é no primeiro semestre, para nós aqui agora em setembro, geralmente, né? Em que as horas do dia são equivalentes à hora da noite. Quando chega nesse período do equinócio, então o judeu sabe que está começando um novo ano, porque foi dado lá uma volta, chegou no período da primavera. E aí, só que não é só o equinócio que determina, ele tem que esperar, depois que deu esse dia, que deu 12 horas durante o dia, 12 horas durante a noite, ele tem que olhar para a lua e ver a fase da lua e esperar a lua nova, que é a lua que começa cada mês na sequência deles. Então, como o período da lua são de quantos dias? 7 dias, uma semana. Então pode ser que você tenha um equinócio, mas a lua nova só vai vir depois de 5 dias, 6 dias, ou mais dias. Então passou o equinócio, você tem que esperar a lua nova. Então cada ano esse negócio vai cair numa data. E é por isso então que a Páscoa sempre muda. E por conta da Páscoa mudando, outras características do nosso calendário também mudam, né? Até a perspectiva pagã dos nossos calendários muda por causa da Páscoa. Porque como a Páscoa é determinada pelo calendário judaico, então ela muda. Que alguém fala, por que não põe a Páscoa sempre no mesmo dia? Porque quem determina a Páscoa não é o nosso calendário, é o calendário judaico. Só que aí no nosso calendário, uma vez que determinado então o dia da Páscoa, por influência católica, o que eles fazem? Eles contam 40 dias, que é a quaresma, tem que terminar a quaresma para ter o domingo de Páscoa. Então eles contam 40 dias para chegar na quarta-feira de cinzas, e a partir do momento que determina a quarta-feira de cinza, aí eles determinam também os dias de carnaval. E é por isso que o carnaval também, todo ano, é numa época diferente. Cai em fevereiro, tem que vai até para março, não é assim? Por que acontece isso? Porque quem determina esses negócios é a Páscoa que vem do calendário judaico. João vai estabelecer isso aqui com detalhes. Tá? Então, para você que fica reclamando, por que o governo não vai lá e determina já o dia da Páscoa? Ou o carnaval sempre na mesma época, para facilitar para o comércio? Porque não é no decreto que se determina isso. É um contexto onde você tem que conectar 2 tipos de calendários diferentes. E como a Páscoa é uma festa judaica, é determinado pelo calendário judaico. Tudo bem? Curiosidade aí, para você parar de reclamar porque que muda aí a Páscoa de cada ano é num dia diferente. Só que aí nós temos um outro problema em relação ao registro de João. Na época de João, você tinha 2 maneiras de marcar o tempo.
Porque no calendário judaico, o dia começa a que horas? Ao pôr do sol. Então, para facilitar, às 6 da tarde. Tá? Então, hoje, no nosso calendário, nossa reunião de oração e estudo bíblico é na quarta-feira à noite. Tudo bem? A quarta-feira começou à meia-noite. Não foi isso? E vai terminar agora à meia-noite. Só que se a gente fosse judeu, nós falaríamos que a nossa reunião de oração e o nosso estudo bíblico é na quinta, porque a quinta-feira para eles já começou no pôr do sol. E na visão judaica é sempre tarde, ou seja, noite e dia. Tarde e manhã. Lembra que quando Deus criou o mundo, o registro de Gênesis é sempre assim, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia. Lembra disso? Por que tarde e manhã? Porque é noite e dia. O dia judaico começa ao pôr do sol. Então, se a gente fosse usar o calendário judaico, nós falamos, então, toda quinta-feira, né, na hora segunda, que começa às 6 horas, então 7 horas é a primeira hora, segunda hora seria às 8 da noite. Então, toda quinta-feira, na hora segunda, nós vamos nos reunir para o estudo bíblico. Aí, se a gente fala isso com um cara que não está entendendo sobre os negócios, ele vai vir aqui quando? 2 horas da quinta-feira, que hora que ele vai vir? Ou ele vai vir de madrugada, ou ele vai vir amanhã à tarde aqui. E esse é um problema que a gente vai ter também com os evangelhos. Porque Mateus e Marcos e Lucas vão usar o horário judaico. Que é isso que eu falei para vocês. Mas João, não sei por que cargas d'água, resolveu usar o horário romano. Nós vamos ver aqui textos aqui que você vai entender. Marcos vai falar, por exemplo, na hora sexta, levando em consideração o calendário e o horário judaico. E João vai falar, não, na hora das 9 da manhã. Porque, na verdade, João está usando o horário romano. Um outro detalhe, que muito provavelmente aconteceu depois do exílio babilônico. O judeu vai chamar a festa de pães asmos de Páscoa. Só que alguns evangelhos vai falar da Páscoa como sendo a festa da Páscoa. E em outros evangelhos vai falar da Páscoa referindo-se à festa de pães asmos. Isso dá uma diferença de pelo menos um dia. Então, nós vamos identificar isso aqui para entender esse calendário de João. Então, lembre, você precisa ter aqui em mente o estudo que nós já fizemos há algum tempo atrás sobre as festas judaicas, que então no primeiro mês, por conta do equinócio, lua nova, começa o ano novo. Primeiro mês é esse. No dia 10 do primeiro mês, o povo já tinha que se preparar para a Páscoa. Porque ele tinha que separar um cordeiro de um ano para o sacrifício. O cordeiro ficava ali com ele 2, 3 dias. E aí, no dia 14, era a Páscoa. Então ele tinha que sacrificar o cordeiro no dia 13 à tarde. Porque na virada do dia, às 6 horas da tarde, já era dia 14, ele tinha que estar com o cordeiro morto para comer a janta, que era a Páscoa. Ele tinha que comer essa Páscoa a noite inteira. E não podia sobrar nada do cordeiro. Só que esse dia 14 é Páscoa. Segundo determinação lá de Levítico, dia 15, que festa que começava dia 15? Pães asmos. E essa festa era de 7 dias. Então, quando você vai a alguns evangelistas, ele vai falar, vai celebrar a Páscoa, referindo-se à Páscoa do dia 14. E alguns evangelistas vai falar assim, está faltando 6 dias para a Páscoa. E essa Páscoa, na verdade, não é o dia 14.
é o dia 15, que seria Asmos. Mas, infelizmente, alguns evangelistas vão chamar de Páscoa também. Porque para alguns, Páscoa é todo o período. Dia 14, o dia 15, mais 7 dias, que era a festa. Tudo é Páscoa. É como se nós fizéssemos o seguinte. Dentro da nossa cultura, nós temos a festa do dia 25 de dezembro, que nós atribuímos ao dia de Natal. Não é isso? E no dia 31 nós temos o quê? De dezembro? Réveillon, dia do Ano Novo. Aí a gente pega e fala assim, ó, do dia 25 até o dia 31 é dia de festas. Onde você vai passar as festas? Já fez essa pergunta para alguém? A mulher chega para você e fala assim, e aí, esse ano nós vamos passar as festas aonde? Na casa da sua família, na casa da minha família e tal. Aí você fala assim, mas quando ela fala festas, ela pode estar falando que vocês vão passar lá do dia 24 até o dia 1º, ou ela simplesmente pode estar falando, ó, nós vamos no dia 25 lá e depois nós vamos no dia 1º lá. Aí, dependendo da sua mulher, significa o que significa o que é passar as festas. Ou vai ser aquela semana inteira, ou vai ser os 2 dias pontual. Tudo bem? A gente faz essa mesma confusão na nossa cultura. Tá? O judeu ainda mais, principalmente depois do exílio babilônico. Mas vamos lá. Então, quando João fala 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Nós já estudamos que tem 2 Betânias no contexto de Israel. Lembra das Betânias? Não é a Maria, Betânia nossa, não. É Betânia lá da cidade. Que era a Betânia da Judéia e a Betânia. Vamos ver se você está craque mesmo nos estudos de João. Da Pérea. Lembra? Fiz um mapinha na IA, mandei a IA fazer um mapinha para você, bonitão. Tal. Betânia da Judéia fica ali pertinho de Jerusalém. Poucos quilômetros. Betânia da Pérea foi onde o lugar que João batizava no Jordão. Então, Betânia da Pérea está lá no nível do Jordão. Lembra que o Jordão está abaixo do nível do mar. Então, significava que quando Jesus veio ressuscitar Lázaro, ele saiu da Betânia da Pérea e teve que vir para Betânia da Judéia. E isso aqui dá 1.000 metros de altitude em 40 quilômetros. Então é um negócio assim. Por isso a dificuldade. Que era o caminho que tinha que passar por Jericó, que é o caminho que Jesus usa para fazer a parábola do bom samaritano. Né? Que o viajante estava subindo por essa estrada, que era extremamente perigosa, por ser íngreme, tinha muitos salteadores, e o sacerdote, o levita, estava descendo de Jerusalém para Jericó. Quer dizer, eles não tinham mais obrigação litúrgica nenhuma, podia muito bem ter socorrido o povo, mas o estrangeiro lá, o viajante, mas não fizeram. Aí um samaritano que passava é que cuidou. Então Jesus usa essa geografia e o perigo dessa estrada para mostrar ainda mais a falta de compaixão que o sacerdote e que o levita tiveram. Tá? Então, 1.050 metros de altitude, que ele tinha que sair lá da Betânia. Essa Betânia que João está falando é a Betânia próxima de Jerusalém. É a Betânia onde moravam... Quem que morava na Betânia da Judéia? Que Jesus ia lá constantemente? Lázaro, Marta e Maria. E é justamente isso que João vai dizer. Então, 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E aí nós vamos, Marta servindo ali, e Maria é quem vai ungir Jesus. São 2 situações distintas dessa unção. Teve uma situação que Jesus foi ungido, e agora ele está sendo ungido por Maria, nesse contexto já da última semana. Tudo bem? Que gera aqui um probleminha,
porque Judas, que era o tesoureiro e ganancioso, né, falou, puxa vida, podia ter vendido aí o perfume, não precisava nada disso, vamos dar para os pobres. Só que aí o João, que não tem compromisso com a mentira, né, afinal de contas está revelando tudo o que aconteceu no mistério, vai dizer, e Judas era ele, ó, metia a mão na sacola. Ele era ladrão. É João que deda. Né? Diz que ele... João tem essa postura aí, né? Ele não quebra o galho de ninguém. É ele que fala que Pedro negou mesmo, negou e negou 3 vezes. É ele que fala que Judas era ladrão. João não passa pano para ninguém. Tem até uma historinha, né, que fizeram aí, desses rios, né, de telefone, e que põe a figura como se fosse João, e aí a figurinha fala assim, eu não escondo nada de ninguém, não. Foi Pedro mesmo que negou, né, apontando o dedo mesmo. Onde fala que Judas era o traidor, é aquele que eu vou molhar o pão, é esse mesmo. Então, João, ele é bem transparente no seu registro. Então, esse João ele vai dar esses detalhes aqui. Então, vamos caminhar mais um pouquinho, né? Antes de respondermos aí a festa propriamente e tudo mais, vamos ver aí o entendimento que ele traz sobre essa festa. O capítulo 12, verso 1 diz, 6 dias antes da Páscoa. Aí nós temos aí lá no capítulo 13, um aparente conflito da sequência aqui de João. Porque quando ele fala no capítulo 2, 6 dias antes da Páscoa, você está pensando na Páscoa do dia 14. Tudo bem? Aí lá no capítulo 13, verso 1, ele diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, veja a onisciência dele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, veja aqui, João já o diabo foi no coração de Judas, filho de Simão que traz Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Ele vai contar a história, trazer os detalhes de Pedro aí, né, levantar, não, eu não quero, aquela coisa toda. Mas qual que é o problema? Capítulo 12, verso 1, 6 dias antes da Páscoa. Aí capítulo 13, ora, antes da festa da Páscoa. Se é antes da festa da Páscoa, que ceia é essa que ele está celebrando no verso 2? Durante a ceia. Quando você vai para os outros evangelhos, Jesus lavou os pés dos discípulos em que momento? Na Páscoa, na festa da Páscoa. Até por isso que até hoje os católicos lavam o pé lá da turma na celebração do final de semana da Páscoa, porque é durante a celebração, na sexta-feira, para eles, né? Na celebração da preparação da Páscoa, não é assim? Então, peraí, como que antes da Páscoa, ele durante a ceia da Páscoa, qual que é essa história? Se é antes da Páscoa, do que João está falando? Isso nos dá um indício que na cabeça de João, quando ele refere-se à Páscoa, ele não está falando da festa do dia 14, mas ele está falando da festa de pães asmos. Tudo bem? Por quê? Porque a ceia que Jesus lavou os pés era justamente a festa da Páscoa. Então veja aí, vamos ver João capítulo 19, verso 14. Ainda em João, depois eu vou fazer a comparação com os outros textos, tá? João capítulo 19 é dito assim, verso 14.
Aqui, veja que Jesus já comeu a Páscoa, foi para o Getsêmani, foi preso. Tudo bem? Aí Jesus é levado até Pilatos. Vou ler o verso 13, ó. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico, Gabatá. E era o quê? Parasceve Pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Marca aqui que esse texto que nós vamos voltar para ele. João vai dizer que Jesus comeu a Páscoa, antes da Páscoa, lavou os pés dos discípulos, antes da Páscoa, foi para o Getsêmani, foi preso pelos judeus, antes da Páscoa, foi levado até Pilatos na manhã, antes da Páscoa, é isso que ele está falando no capítulo 13. E aí, enquanto ele está sendo julgado, o texto diz que é Parasceve Pascal, um dia antes da Páscoa. O que Jesus comeu? Jesus errou o dia. Para quem não entende as características do Evangelho de João, nós vamos chegar num aparente conflito. E aí alguns vão dizer, inclusive, que Jesus ele foi morto no horário que os cordeiros estavam sendo mortos para a celebração da Páscoa. O que é impossível. Porque se Jesus está morrendo na hora que os cordeiros estão sendo mortos, acontece a expressão aqui Parasceve Pascal, então Jesus não tomou a Páscoa no dia certo. Porque Jesus matou o cordeiro no dia errado. Jesus matou o cordeiro dele no dia antes. Então nós precisamos entender que para João, falar de Páscoa está falando de pães asmos. E Parasceve, talvez você tenha na sua Bíblia aí, alguma nota de rodapé sobre a palavra Parasceve. Na minha aqui eu tenho aqui um númerozinho 5, eu vou lá para a minha nota de rodapé, vai estar escrito assim, ó, Parasceve, sexta-feira. Está escrito isso na sua? Isso aqui é um erro histórico da sociedade bíblica. Por quê? O que significa, de fato, Parasceve? Não no grego, porque João foi escrito em grego, mas dentro da cultura judaica. Significa preparação. Tudo bem? Então o termo Parasceve significa preparação. Como o judeu ele tinha uma festa semanal, qual que era a festa semanal, o feriado semanal que o judeu tinha? Qual que era a festa? Toda semana ele celebrava uma festa. Qual que era a festa que ele celebrava? Pausa. Estou de férias, estou voltando de férias, estou zenzão, né? Então pausa. Vai lá para Levítico capítulo 23. Eu sei que é muita informação, irmão, mas nós precisamos disso para você entender o que João escreveu dessa forma. Levítico capítulo 23. Qual que é a primeira festa que aparece aí? Qual, Nájila? O sábado. Estou voltando de férias, não preciso ficar com medo. A primeira festa que Deus estabeleceu é o sábado semanal. Qual que é a Parasceve para o sábado semanal? Que dia que é a preparação para o sábado semanal? Toda sexta-feira. Ele fazia isso toda sexta-feira. Só que o termo Parasceve é preparação. Só que como ele fazia toda semana
na sexta-feira, com o passar dos anos, esse termo ficou associado ao quê? À sexta-feira. Por isso que a sociedade bíblica, quando pesquisa a etimologia da palavra, que já passou 2000 anos, vai falar, não, Parasev significa sexta. Mas não, Parasev não significa sexta. Parasev significa preparação. Só que como toda semana a preparação para a primeira festa, que era o sábado semanal, caía sempre na sexta, eles usavam como sinônimo. Hoje é Parasev, semanal. Sexta-feira. Só que quando referia às outras festas, qual que é a segunda festa que aparece aí em Levítico 23? Depois do sábado semanal, qual que é a outra festa? Páscoa. E depois da Páscoa, qual que é a outra festa que aparece? Antes da primícia? Pães asmos. Então a preparação para pães asmos também chamava Parasev, porque o primeiro dia de pães asmos tinha que ser feriado, tinha que ser sábado. Então toda vez que ia começar uma festa que Deus estabeleceu, pães asmos, Shavuot, que é Pentecostes, depois na festa dos tabernáculos, que também são 7 dias, o primeiro dia sendo sábado, ou seja, dia de descanso, feriado, todo dia anterior era chamado de Parasev. Só que como toda semana ele tinha Parasev na sexta-feira, foi usado como sinônimo de sexta-feira. E isso induziu as pessoas a errar o dia da morte de Jesus, pensando que é sexta-feira. E por isso inventaram a sexta-feira santa. Mas não é. Nós vamos ver depois por que não é. Porque o termo aí é simplesmente para apontar para preparação. Quer ver? Vamos ver aqui o verso 31 do capítulo 19. Deixa eu ver se é esse aqui. Isso. Capítulo 19, verso 31, vai dizer assim. Então Jesus foi crucificado nesse dia, que é a Parasev Pascal. Tudo bem? E aí então os judeus, para que no sábado, e aí a ideia, você está falando que é sábado, então Parasev é sexta-feira, só pode ser na sexta-feira. Mas sábado para o judeu não refere somente ao sábado semanal. É todo feriado religioso é chamado de sábado. Levítico 23 vai deixar isso claro. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era o quê? Parasev, como era a preparação. Pois era grande o dia daquele sábado. Ou seja, não era o sábado semanal. Era o sábado grande, que é o primeiro dia da festa de pães asmos. Não é o sábado semanal. Quando João fala que era grande esse sábado, ele está distinguindo essa data do sábado semanal, que era um sábado normal. Era grande esse dia de sábado, refere-se que era a festa, chamada festa de pães asmos, que você tinha que ter uma preparação para ela. Qual que era a preparação? Durante a noite da Páscoa, você comia Páscoa. E durante o dia de Páscoa, você tinha que eliminar da sua casa todo o quê? Todo o fermento, não podia ficar nada. Essa era a Parasev Pascal, que João descreve. A preparação para esse grande dia de sábado, que não é o sábado semanal. Só que como o Parasev acontecia toda semana, e sempre acontecia na sexta, os ocidentais, nós, por estarmos desvirtuados da cultura judaica, que nós expulsamos, desde a queda do Império Romano e depois com a reforma protestante, a gente vem com a bagagem católica e não com a bagagem judaica, para nós, Parasev é sexta-feira. Só que não, Parasev é preparação. Só foi usado como sinônimo de sexta-feira, porque toda semana o período de preparação para o sábado normal, que era o sábado semanal, caía numa sexta-feira. Mas João deixa claro que ele não está falando do sábado semanal, ele está falando de um sábado que é grande. Veja ainda o verso 42.
Ali por causa do quê? O parasceve. A preparação para o dia de festa de pães asmos, que João vai chamar de Páscoa. Por isso ele usa parasceve pascal. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Depositaram Jesus antes de virar para o grande sábado, porque era parasceve para essa Páscoa, que na verdade não era Páscoa, era pães asmos, mas que o judeu chamava tudo de Páscoa. Vamos ver, vamos provar que era isso? Você não falar, o pastor disse, né? Mas não sei. Vamos ver. Vai lá para Lucas 22. Lucas capítulo 22, no verso 1, vai dizer assim, ó. E Lucas é o nosso pesquisador, meu irmão. Lucas é aquele cara que estudou para escrever o evangelho. Tá? Por isso que ele vai explicar bonitinho para você aqui. Ele vai dizer assim, Lucas 22, verso 1. Estava próxima a festa do quê? Chamada? Oh, pronto. Matou. Lucas, que está escrevendo para os gentios, ele diz assim, estava próximo à festa de pães asmos, que é a festa no dia 15. Mas o judeu chamava essa festa também de Páscoa. E aí confundia a bagaça, né? Porque a Páscoa é do dia 14, a festa de pães asmos é do dia 15. Mas os caras chamam a festa de pães asmos de Páscoa. Então João, quando diz 6 dias antes da Páscoa, ele não estava falando do dia 14, que é o dia da celebração da Páscoa, o cordeirinho morto. Ele está falando de asmos, de pães asmos. Por isso que quando Jesus foi preso era parasceve pascal. Porque na cabeça de João, a Páscoa era do dia 15, festa de pães asmos. E ele estava se preparando para retirar o fermento para esse grande dia de sábado, porque não era o sábado semanal. Não estamos falando de sexta e sábado. Nós estamos falando de um dia de preparação para o primeiro dia da festa de pães asmos. Vamos continuar a leitura aqui em Lucas. Então estava próxima a festa de pães asmos, chamada Páscoa, e preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas de como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Aí você tem a história lá de Satanás entrando em Judas, né? E o verso 7 vai dizer assim, chegou o dia da festa de pães asmos, veja a confusão que Lucas apronta aqui, em que importava comer a Páscoa. Espera aí, meu amigo. A festa de pães asmos chamava Páscoa. E a Páscoa também chamava festa de pães asmos. Chegou a festa de pães asmos, mas não no dia da festa de pães asmos, no dia de comer a Páscoa. Então aí sim ele refere-se ao dia 14. Porque o dia de comer a Páscoa, segundo Levítico 23, é o dia 14 do primeiro mês. Comer a Páscoa é só no dia 14. Só que o judeu chamava esse dia também de festa de pães asmos. Como eram festas conjuntas, eles usavam como sinônimo. Ih, gente, está chegando a festa de pães asmos. Referia-se tanto à Páscoa quanto à festa de pães asmos. Só que dentro da festa de pães asmos, na cabeça desse judeu pós-exílio, o primeiro dia não era pães asmos, era o dia de comer a Páscoa. Então veja, essa confusão das datas e o modo de datação e o modo como na cultura judaica eles davam um nome para as festas, conduziu a igreja cristã pós-reforma a interpretar os dados que João está apresentando diferente do que de fato é. E isso traz mais problema do que solução. Por que mais problema do que solução? Porque nós temos um caso específico que Jesus vai dizer em Mateus que ele daria a prova de que ele é o Messias se ele morresse e ficasse 3 dias e 3 noites
no ventre da terra. O que significa dizer que se Jesus não passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, ele não é o Messias. Pegando a interpretação da igreja ocidental, e João escreveu direitinho. O único problema é que nós não sabíamos que João estava chamando de Páscoa, na verdade, a festa de pães asmos. Mas se nós, sem interpretar dessa maneira, a gente pega lá Parasceve Pascal e a gente diz que Jesus, então, comeu a Páscoa no dia errado, que estava sendo morto no mesmo horário que os cordeiros estavam sendo, e que, portanto, era uma sexta-feira, porque Parasceve preparação era sinônimo de sexta. Se é uma sexta, então nós identificamos que Jesus morreu numa sexta-feira, porque no outro dia era sábado. E é por isso que os discípulos correram para sepultar Jesus, porque estava para começar um sábado. Só que se você fizer a conta, Jesus ressuscita no domingo. Ele é sepultado no final da sexta-feira, e domingo pela manhã, quando as mulheres já chegam no sepulcro, Jesus já estava ressuscitado, o lençol dobrado. Não é isso que a Bíblia diz? Dobrou até o lençol. Aguardando o pessoal que nem café levou para ele. Então, o que acontece? Sexta. Vamos ser aqui o mais... Como eu brinco, né? Vamos ser teólogo Gretchen. Vamos dar uma rebolada aqui. Sexta, sábado, domingo. Deu 3 dias, pessoal. Mas não dá 3 noites. E, na verdade, não dá 3 dias também. Porque Jesus foi sepultado no final da sexta. Então, conta a noite de sexta para sábado. 1 noite. Conta o dia do sábado. 1 dia. Conta a noite de sábado para domingo. Você tem 2 noites. E domingo já não conta dia nenhum mais, porque logo de manhã ele já estava ressuscitado. Se isso então aconteceu, ele não cumpriu a profecia de Mateus 10. Ele não ficou nem 3 dias e nem 3 noites. Você acha que Jesus errou ou nós que interpretamos errado durante todo esse tempo? E aí, então, nós precisamos entender o que significa Páscoa em João, qual que é o horário de João, o que é festa de pães asmos para João, o que é Parasceve Pascal para João. E aí, então, depois que desvendar isso, aí vai ficar fácil interpretar o que o João, de fato, estava querendo dizer. E principalmente porque ele estava usando o horário romano e não o horário judaico. Deu para entender a problemática do negócio aqui? Deu, Marcelo? Ficou claro? Então, beleza. Então, vamos caminhar mais um pouco. Então, nós vemos aí que Lucas 22 revela que para o judeu pós-exílio, festa de pães asmos e Páscoa estava tudo junto. E logo quando João fala que 6 dias antes da Páscoa, na verdade ele está se referindo ao primeiro dia da festa de pães asmos, 1 dia depois da Páscoa. Como nós vimos lá em Levítico 23, a primeira festa que Deus estabeleceu foi o sábado semanal. Depois Páscoa e na sequência pães asmos, que eram 7 dias. Então a Parasceve Pascal lá que nós lemos em João 19,14 não se refere à preparação para o jantar da Páscoa, o dia de comer a Páscoa. Mas refere-se à preparação de retirada do fermento para começar pães asmos. Porque senão Jesus matou o cordeiro no dia errado, e os discípulos tudo junto, errou junto, porque Jesus manda os discípulos lá preparar o lugar, o cenáculo para comer, vai com a jumenta lá, lembra toda a história lá? Tal. Prepara a Páscoa, mata o cordeiro no dia errado, come a Páscoa no dia errado, se a gente for interpretar assim. Aí bagunçou o cordeiro. Mas quando a gente começa a compreender como que funcionava a cabeça nos dias que João escreveu, e a nomenclatura que ele usa, então aí começa a fazer sentido. 6 dias antes da Páscoa, na verdade, era 6 dias antes de pães asmos. Tá? Então, falar em Parasceve Pascal não refere-se à preparação para o jantar da Páscoa,
servindo de amparo para aqueles que afirmam que Jesus tinha sido crucificado no horário em que os cordeiros estavam sendo mortos no templo. Isso é impossível. Se assim fosse, Jesus então comeu uma Páscoa falsa, porque ele comeu no dia errado. O termo, então, parasceve, aponta para a preparação do primeiro dia de pães asmos, como nós vimos no verso 31 e 42 de João 19. Lá é traduzido por preparação, e nem por sexta-feira, e muito menos por parasceve. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Outra questão é sobre o horário. Vamos ver lá. Vamos lá para João 19. João 19, verso 14. O texto então vai dizer que Pilatos mandou crucificar Jesus e diz assim: era a parasceve pascal cerca da hora sexta. Cerca da hora sexta. Se a gente for seguir a lógica do horário judaico, a hora sexta é o quê? Você que já entendeu lá como funciona. Tarde e noite. 6 horas da tarde. Então 7 horas, primeira hora. 8 horas, segunda hora. Terceira hora da noite, 9 horas da noite. 10 horas da noite, a quarta hora. É a primeira vigília da noite. Amanhece o dia, às 6 da manhã. Aí começa a contar de novo. 7 horas da manhã, primeira hora. Segunda hora, às 8. Terceira hora, às 9 horas. Quarta hora, 10. Quinta hora, 11 da manhã. Sexta hora seria o quê? Meio-dia. Se fosse horário judaico. Tudo bem? Vamos comparar esse negócio aqui. Então aqui João utiliza do horário do Império Romano. Já estou afirmando para você que se revela às 6 horas da manhã. Hora sexta pro romano é a mesma hora nossa. Hora sexta é 6 horas da manhã para nós. E a gente segue o padrão romano. Já para o judeu é diferente. Vamos ver lá? Vamos conferir? Nós estamos falando aqui do momento em que Pilatos faz o julgamento. Vamos para Marcos 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 25. Você vai ter aqui no Marcos capítulo 15, do verso 1 até o verso 15, o julgamento de Jesus por Pilatos, que lá em João é dito que terminou que hora mesmo? Hora sexta, tá? E aí depois você tem Jesus sendo levado para a crucificação. Lá no verso 25, 22, vai dizer assim: levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Aí o verso 25, era o que hora? Era a hora terceira quando crucificaram. Espera aí, meu amigo. João fala da hora sexta, e aí nós retrocedemos para a hora terceira em Marcos. Como Jesus estava sendo julgado na hora sexta, se Marcos diz que ele foi crucificado na hora terceira? A hora terceira, segundo Marcos, seguindo o horário judaico, vai ser que horas? 6 horas da manhã, 7 horas primeira hora, 8 horas segunda hora terceira, 9 da manhã. Jesus foi levado para ser crucificado às 9 da manhã, segundo Marcos. E veja o que diz ainda o verso 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, segundo Marcos, no horário judaico, às 9 da manhã terminou o julgamento de Jesus. Ele foi levado para a crucificação. Ficou crucificado até a hora sexta, que é o meio-dia. E da hora sexta até a hora nona dá que hora aí? Se 6 é meio-dia, 7 é 1 da tarde, 8,
A hora nona é 3 da tarde, tudo bem? Então, do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas. Então, que hora sexta é essa de João? É a hora das 6 da manhã, que é a mesma hora sexta nossa, porque ele está seguindo o horário romano e não o horário judaico. Então, isso, para quem não conhece da tradição e da história, vai confundir. Mas como que Jesus, segundo Marcos, foi crucificado às 9 da manhã, se ao meio-dia, segundo João, ele está sendo ainda julgado por Pilatos? É que João usa um fuso horário diferente, um sistema de horário romano, enquanto Marcos e Lucas vão usar o sistema de horário judaico. Vamos confirmar lá em Lucas. Lucas, capítulo 23. Verso 44. Veja que Lucas vai corroborar com o que Marcos diz. Já era quase a hora sexta, no horário judaico, então meio-dia. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora, às 3 horas da tarde. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário e Jesus entregou o seu espírito. Então, no horário, traduzindo para o nosso horário, o que aconteceu? Jesus comeu a Páscoa durante a noite do dia 14, no dia certinho de comer a Páscoa. Matou o cordeirinho lá no dia 13, no Paracéu Pascal. Virou o dia, começou às 6 horas da tarde. Foi para lá, reuniu com a turma para comer a Páscoa. A Páscoa era para ser comida a noite toda. Só que Jesus comeu, tudo indica que os meninos comiam bem, né? Os 12. Lembra que o jantar da Páscoa, você tinha ervas amargas, você tinha pão asmo, você tinha 4 cálices, né, que a tradição judaica colocou, isso você não tem lá em Levítico 23, mas ervas amargas, pães asmos e o cordeiro você tinha. Você ia comendo isso durante a noite, e o judeu, inclusive, na tradição, tinha leituras de salmos para ser lida, tinha 4 momentos de cálice, por isso que você vai ver no registro de alguns evangelhos que Jesus comeu, Jesus bebeu, e aí depois Jesus, ao comer de novo, deu graça e Deus, isso é o meu corpo que é dado por vós. Então, a janta era um processo. Tudo indica que Jesus comeu isso na primeira e segunda vigília. Acabou o cordeiro. Não tem mais por que você ficar ali comendo. Não vai ter que queimar o resto nada, não sobrou nada. Jesus sai durante a noite e vai orar no Getsemane. Canta um hino, vão lá para o Monte das Oliveiras e vai para o Getsemane orar. Nisso que ele está lá orando, na madrugada, Judas vem com os soldados do templo, não os soldados romanos. Porque quem tinha mandado os soldados eram os sacerdotes dos judeus, os fariseus. Inclusive Jesus vai lá, Pedro vai lá, corta a orelha de Malco, que era um dos soldados do templo. Jesus vai lá e ainda conserta, faz uma cirurgia plástica lá na orelha do menino, né? Malco, tem um dos evangelhos, dá o nome do miserável lá que teve a orelha cortada por Pedro. Aí Jesus é entregue para os judeus. Ainda na madrugada, o judeu reúne o sinédrio e começa o tribunal. Tanto que Nicodemos e outros líderes chegam na madrugada e falam: o que vocês estão fazendo? A lei proíbe a gente julgar qualquer pessoa de noite.
Está tudo errado o processo. Lembra disso? Então vem alguns e comem. Aí os caras brigam, põem essa turma para fora do Sinédrio. E aí eles chegam à conclusão que Jesus é culpado de blasfêmia, só que eles estão no Império Romano, eles não podem mais decretar a morte por apedrejamento. O que eles fazem? Pegam Jesus, vão acordar Pilatos, 6 horas da manhã. Aí das 6 da manhã até as 9 da manhã, que é quando Jesus é levado pro Gólgota, das 6 da manhã às 9 da manhã, você tem essas 3 horinhas aí. O que aconteceu? Pilatos devolve Jesus, Jesus é levado para Herodes, Herodes devolve para Pilatos, e aí você tem, como é? Por que você fala, pastor, que acordaram Pilatos? Porque Cláudia, você conhece a Cláudia? Né? Você já ouviu falar, conhecer é muito pesado, muito forte, né? Mas você sabe do que eu estou falando. Cláudia chega para Pilatos e fala assim, olha, eu tive um sonho com esse homem é justo. Vê lá o que você vai fazer com esse cara. Lembra disso? Você que já leu os 4 evangelhos? Aí Pilatos vai, chama Jesus, nessas 3 horinhas, das 6 da manhã às 9, tal, fala, meu amigo, o que é a verdade? Você não sabe que eu tenho autoridade para te matar ou para te libertar? Aí Jesus fala, meu amigo, você só tem essa autoridade porque meu pai te deu. E porque o meu reino não é desse mundo, porque senão meus ministros vinham aqui e nós já acabava com essa festa agora. Aí Pilatos não vê problema nenhum, Jesus volta, faz lá a cerimônia da lavar as mãos, você tem o lava-pés, depois você tem a lava-mãos, né? E entrega Jesus para os judeus, então tá, pode crucificar. Aí 9 horas da manhã, então veja, João não está falando nenhuma inverdade. Quando ele fala que às 6 horas Jesus estava sendo julgado por Pilatos. É que você tem, dentro dessa cronologia, então das 6 às 9, todos esse episódio que eu já citei. Às 9 ele é levado para ser crucificado. É crucificado. Fica das 9 ao meio-dia ali, onde ele faz todo aquele procedimento relacionado ao ladrão, fruto das blasfêmias e de toda aquela situação. Aí o meio-dia, o sol escurece, eclipse, por 3 horas. Nesse período, terremoto, chuva, aquela bagunça toda, o véu rasga, os caras com medo daquela situação vão lá, ferem Jesus, isso tudo na penumbra. E às 3 da tarde, Jesus então entrega o seu espírito. Aí o que acontece? Voltou a luz, não é verdade? Os discípulos e os fariseus que eram amigos de Jesus vão até Pilatos pedir para tirar o corpo, porque era 3 da tarde, eles tinham 3, 4, 5, 6, eles tinham 3 horinhas para fazer tudo. Vão lá, pede autorização, vem, Jesus é lançado lá, né, para confirmar se de fato tinha morrido. Tiram, né, das 3 às 6, tiram Jesus, passam lá os perfumes, enrolam num pano, e como já estava caindo o dia, aí levam e sepultam. Porque era a preparação da festa de pães asmos. Não sexta-feira, não sábado da semana. Porque João nos dá o indicativo de que aquele sábado era um sábado grande. Não era o sábado semanal. Era simplesmente o feriado do primeiro dia de pães asmos. Então, esse é o cronograma desse dia, onde você tem registros em Marcos e Lucas que usam o sistema de horário judaico e o registro de João que usa o horário romano. E João vai chamar de Páscoa
o primeiro dia de pães asmos, porque Lucas nos dá a informação que o judeu chamava Páscoa de pães asmos e pães asmos de Páscoa. Eles usavam isso de modo indiscriminado. Veja, isso aqui é o pano de fundo para você, então, agora estar preparado para a gente começar a estudar propriamente a festa que estava para começar e João 12. Sem esses elementos que nós apresentamos aqui, irmãos, você vai ler os 3 evangelhos e depois você vai ler João, você vai falar assim, tem coisa errada isso aqui. Mas não tem nada errado. Os 4 evangelhos falam da mesma coisa. A diferença é que usa nomenclatura e horários diferentes. Modo de marcar o tempo diferente. Um usa o sistema romano, os outros usam o sistema judaico. Um fala da Páscoa, o outro fala de pães asmos como sinônimos. E usa o termo parasev, que é preparação, para referir-se a um sábado grande e não ao sábado semanal. Tudo bem até aqui? Beleza. Eu preciso que você guarde essas informações. Porque aí, semana que vem, aí a gente vai partir para compreender propriamente o que aconteceu nessa última semana, os detalhes dessa última semana. E entender o que representa isso em cada detalhe da festa de pães asmos, porque esses detalhes é que vai comprovar que Jesus de fato é o Messias. Porque ele de fato ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Jesus não comeu a Páscoa no dia errado, como alguns julgam. Porque se ele fizesse isso, ele não seria o Messias que nós estamos esperando. Ele comeu a Páscoa no dia que era para se comer a Páscoa. Morreu no dia que era o dia da preparação da retirada do pecado. Porque lembra, fermento representava a influência do Egito, a influência do mundo, a retirada do mal. Jesus morre nesse dia. É sepultado nesse dia. É a retirada do pecado. Para depois ressuscitar na festa de primícias, domingo. Para ser o primogênito dos mortos. Ressuscitado definitivamente. Para provar definitivamente que ele é o Deus encarnado, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Messias prometido a Israel, o Redentor do seu povo, de todas as nações. Tudo bem? Não esquece disso para a semana que vem, para a gente não ter que fazer isso aqui de novo. E aí a gente começar a caminhar semana que vem, entendendo um pouquinho mais sobre a festa de pães asmos e sobre toda a datação que João fez, porque essa datação de João é essencial para confirmar categoricamente no calendário que Jesus de fato é quem ele disse ser. Um Messias prometido que veio, morreu e ficou exatamente 3 dias e 3 noites no ventre da terra para cumprir a profecia que Jesus dá lá em Mateus, falando que é o sinal de Jonas. E aí a gente vai fechar isso, se Deus quiser, na semana que vem. Tudo bem? Muita informação, né? Muita informação. Mas essencial, irmãos, para a gente compreender os detalhes do Evangelho de João. E por isso que é estudo bíblico, né? Nos permite fazer esse aprofundamento um pouquinho mais.